Olá pessoal, Energia Brusque, vamos lá para mais uma revisão rápida de Biologia frente B e frente E. Vamos falar aqui na frente B sobre os métodos contraceptivos que vai cair na prova de amanhã para vocês. Então olha só, métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são todas as estratégias utilizadas para evitar a fecundação e, por consequência, a formação do zigoto. E esse objetivo de impedir a fecundação pode ser utilizado por métodos naturais ou artificiais. Uma coisa que se tem que tomar cuidado, método contraceptivo ou anticoncepcional é para impedir somente a fecundação. Não quer dizer que vai impedir a infecção, né, ou a contaminação pelas DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então tomem cuidado, né? E os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais vão ser exclusivamente para impedir a fecundação, ok? Para impedir a chegada da cegonha, né? Aquela imagem que eu mostrei na primeira aula, para vocês, né? Então, os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, eles dividem-se em dois grupos, né? Que são os métodos naturais e os métodos artificiais, né? Os métodos naturais, nós temos a tabelinha, aquele que a mulher faz, né, da regulação hormonal, daqueles dias, né, do ciclo de 28 dias, mas tem que tomar cuidado que nem todas as mulheres têm 28 dias. A temperatura basal, que lembra que quando a mulher vai ovular, ela aumenta 1 grau, né, na sua temperatura. O muco cervical, que é aquele muquinho que a mulher coloca que fica mais elástico. O coito interrompido é quando o cara está lá no fuque-fuque, baque-baque, no tchaca-tchaca na buchaca, quando ele vai ejacular, ele tira, né? Então esses são os métodos naturais. Os métodos artificiais, temos os métodos hormonais, né? E esses métodos hormonais têm a pílula anticoncepcional, nós temos o adesivo dérmico, né, o hormônio ali, o injetável, né, o implante subdérmico, né, os métodos, temos também os métodos de barreira, né, que é o diafragma, né, o preservativo e os métodos cirúrgicos, né, que é a vasectomia no homem, que é o corte, né, dos ductos deferentes, né? Assim o homem continua ejaculando normalmente, só que sem o espermatozoide, né? E na mulher é a laqueadura, que é o corte, né, das tubas uterinas. Antigamente era chamado de ligadura tubária, né? Mas o nome correto é laqueadura. Então, métodos contraceptivos dividem-se em dois grandes grupos, os métodos naturais e os métodos artificiais. Ok? Então, agora, a partir dessa mini aula de revisão que eu fiz para vocês, eu vou estar fazendo alguns exercícios e vou estar comentando com vocês sobre os métodos contraceptivos, ok? Então, vamos lá. Primeira questão aqui para testar nossos conhecimentos. Assinale as preposições corretas. Um homem que se submete à vasectomia tem preservada a capacidade de ejacular normalmente. Ok, perfeito, correto. Porque você sabe que tem lá as glândulas seminal, a glândula próstata e a glândula bulboretral. Ele vai ejacular, só que sem espermatozoides. Perfeito, um correto. 2. Uma mulher submetida a procedimento de ligação tubária mantém a produção de óvulos ou ovos secundários, mas esses não podem ser alcançados pelos espermatozoides. Perfeito. Né? A 1 e a 2 correto. Vamos lá para 4. Os ovários continuarão produzindo os hormônios FSH, LH, estrógeno e progesterona depois da cirurgia. Opa, peraí. O ovário, ele é responsável somente pela produção de quem? De progesterona e estrógeno, estimulados pelos hormônios da hipófise, FSH e LH. Então a 4 é errado porque o FSH e o LH não são hormônios ovarianos, e sim, né, da hipófise. Então não conta. 8.
Homem vasectomizado mantém a produção normal do hormônio de testosterona, uma vez que esse é lançado diretamente da corrente sanguínea. Perfeito, normalmente. 16. Ambos os procedimentos cirúrgicos são considerados métodos anticonceptivos e são eficientes na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Errado. Né? Uma coisa é impedir a fecundação, outra coisa é as DSTs. 32. Como o homem vasectomizado não mais elimina os espermatozoides, não pode mais transmitir o vírus da AIDS para os... Não, independe. Né? Então, as DSTs ainda serão transmitidas. Tá? Ok? Então, 1, 2 e 8, 11 é a resposta. Vamos lá para a próxima questão. A ocorrência de gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente. Conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter esse problema. Né? O conhecimento, né, e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter esse problema. Então, em relação aos métodos, é correto afirmar que o diafragma impede a nidação da mórula. Nada a ver. O diafragma é colocado lá no colo uterino. Né? A mórula é depois de já ter fecundado. O dispositivo intrauterino DIU impede a chegada dos espermatozoides ao útero. Não, ele vai impedir a chegada do espermatozoide à tuba uterina. Né? Ao útero ele já chegou, até porque o DIU é colocado dentro do útero. Né? C. O método hormonal feminino pílula impede a ovulação. Certa resposta. E a pílula anticoncepcional, ela tem progesterona e estrógeno. O que faz a progesterona e estrógeno? Elas inibem os hormônios da hipófise. Inibindo os hormônios da hipófise, eles não vão impedir a ovulação. Então, o hormônio dentro da pílula, estrógeno e progesterona, impede a ovulação, porque inibem o FSH e o LH. Então, essa é a resposta certa. Né? A D e a E, né? O preservativo masculino camisinha tem ação femicida. Não, nada a ver, ele é um método de barreira, ele só impede a saída, né, para o aparelho reprodutor feminino do espermatozoide. A D, o método da tabela é eficiente se forem evitadas as relações sexuais entre 12 e 14. Não, porque nem todas as mulheres têm o mesmo ciclo de 28 dias. Né? Isso pode variar. Então a resposta certa é C. O método hormonal feminino pílula impede a ovulação. Sim, certa resposta. Letra C. Próxima questão. A esterilização masculina, chamada vasectomia, é um método contraceptivo que só deve ser utilizado por homens que não desejam mais ter filhos, pois sua reversão é muito difícil. Verdade. O processo da vasectomia consiste em inutilizar os túbulos seminíferos para que os espermatozoides não sejam mais... Não é inutilizar os túbulos seminíferos, senão a cirurgia seria muito complicada. Tem que abrir o saco escrotal e abrir os testículos e fazer uma inutilização. Nem sei se tem como fazer isso. Então, a letra A não pode. B. Seccionar os canais diferentes, não sendo mais possível a eliminação dos espermatozoides. Essa daí é a resposta correta. Por que a C está errada? Remover a vesícula seminal para que o sêmen fique bastante diminuído. Não, nada a ver. Né? D. Inocular hormônios nos testículos para dificultar a ereção do pênis. Né? Sem nexo. E alterar o funcionamento da próstata, reduzindo a quantidade de espermatozoides produzidos. Então, também nada a ver essa resposta. Vamos lá, letra B, que a vasectomia é seccionar os canais diferentes, não sendo mais possível a eliminação dos espermatozoides. Enquanto vocês estão vendo essa imagem aí, pessoal, gostaria de voltar na questão da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional são dosagens de progesterona e estrógeno, lembrando que são hormônios ovarianos. Esses hormônios ovarianos inibem a produção dos hormônios hipofisiarianos, que são os hormônios da hipófise, o FSH e o LH. Lembrando que o FSH e o LH são hormônios que vão trabalhar na estimulação da ovulação. Então, se eu mantenho progesterona e estrógeno alto, eu inibo FSH e LH e eu não tenho ovulação. Então, se liga nessa situação aí, ok? Vamos então para a biologia E, que vai tratar dos ciclos biogeoquímicos e dos biociclos. Então, né, o ciclo em escala global de elementos e substâncias químicas que necessariamente contam, né, com a participação dos seres vivos, os principais ciclos são o ciclo da água, do carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e cálcio.
O que vocês têm que saber aqui do ciclo da água? Da água é a questão que eles têm o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é só aquele da natureza para a natureza, né? E o ciclo longo é aquele que tem a participação dos animais. O grande problema aqui do ciclo da água é a questão da poluição, né? E esse ciclo é um dos mais importantes, ainda mais que nós estamos agora com a questão da falta da água. A questão do ciclo do carbono, que vocês devem lembrar, né, é que os vegetais, os produtores, tiram da atmosfera o CO2, o carbono, né, no gás carbônico, e produzem elementos orgânicos. E nós, seres heterótrofos, nós vamos estar ingerindo esse carbono através da nossa alimentação, dos produtos orgânicos, né? E nós estaremos, tanto nós, heterótrofos, quanto os produtores, os vegetais, também mandam para a atmosfera através do quê? Da respiração normal. E também a produção nas queimadas da eliminação desse carbono. O ciclo do oxigênio na questão da nossa respiração, que está muito atrelado ao carbono. O nitrogênio, lembra das bactérias que fazem, né, as bactérias que são fixadoras do nitrogênio, né, lembrando também da relação ecológica que existe entre as raízes das leguminosas, né, e as bactérias, né, e fungos. Tá? O ciclo do nitrogênio, né, que é muito importante, e o ciclo do fósforo e do cálcio, que são outros ciclos pequenos, mas muito importantes também. Né? O fósforo vai estar presente no fosfato e vai estar presente também, né, na base, né, no nucleotídeo do DNA e do RNA, né, o fósforo, o açúcar estrutural, né, no caso DNA desoxirribose, depois a base nitrogenada, o nitrogênio lá do outro ciclo, para formar o nucleotídeo. O cálcio, que é muito importante também, né? Então, que vocês têm que prestar atenção nesses ciclos aí: água, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e cálcio. Né? Ficar mais no vestibular, né, da água, que vocês devem prestar bem atenção para essa prova, né? O do carbono também, e lógico o nitrogênio, que é o mais complexo. A água, carbono, e o nitrogênio por ser mais complexo. Tá? Deem uma olhadinha na apostila de vocês, né, para se garantir bem amanhã na prova de vocês. Perfeito? Ciclo da água, ciclo do carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio. Belezinha? Tá? Então, outro assunto também que nós tratamos na frente E foi os biociclos. Né? E aí os biociclos, nós temos os biociclos terrestres, que é o epinociclo, né? O ambiente marinho, a água salgada, que é o talassociclo, né? Nós temos também os ambientes dulcícolas, também chamados de liminociclo. Né? A biosfera se divide em epinociclo, talassociclo e liminociclo. Lembrando que o maior é o talassociclo, com 75%, né, que são os oceanos. O epinociclo com 25%, que são os ambientes terrestres. Aí lembra dos biomas, né, os biomas terrestres. Né, e o liminociclo, que não tem porcentagem, é um número muito reduzido, né, que é onde tira a nossa água potável, né, que são os rios, lagos, etc. Né. Epinociclo, lembrando que vocês têm que prestar atenção na questão dos biomas, né? Dos biomas terrestres. Os brasileiros nós temos, né, primeiramente falando do epinociclo mundial, né? As florestas tropicais, as savanas, os desertos, né? Os campos, as florestas temperadas, taigas, tundras, enfim, né? O talassociclo ambiente marinho, né? As regiões que eu passei para vocês, o liminociclo, né? As águas lóticas e lênticas. As águas lóticas têm movimento e as lênticas que são paradas. Enfim,
Vamos trabalhar a questão aqui. Vamos lá, do carbono. Ciclo do carbono é importante, hein, pessoal? Se eu estou colocando aí para vocês prestarem atenção nesse ciclo do carbono. O carbono é considerado um elemento químico de suma importância, uma vez que tem participação na composição química de todos os compostos orgânicos. Assinale alternativas corretas com relação ao seu ciclo. A fotossíntese, respiração, decomposição e a combustão são processos responsáveis pelo fluxo ou movimentação do carbono na natureza. Sim, na fotossíntese, quando o CO2 é absorvido e transformado em glicose. Na respiração, do processo, né, da hematose, você libera o CO2. A decomposição, também quando tanto é liberado para o solo quanto para a atmosfera, do processo da oxidação do carbono. A combustão, mais ainda do combustível fóssil, a eliminação de CO2, que é o dióxido de carbono, e do CO, né, que é o monóxido de carbono. Então a 1 está ok, está correta. 2. Através da decomposição do corpo de organismos mortos, o carbono sofre oxidação, dando origem a dióxido de carbono para a atmosfera, somente em nível do solo. Não, não somente em nível do solo. Tá? Nível atmosférico também. Então, 4. As plantas, durante a fotossíntese, se utilizam do carbono presente no gás carbônico no ambiente para formarem um alimento, vários carboidratos como frutose e glicose. Ok. Então, 1 e 4 correta. A combustão, queima de materiais orgânicos provocada pelo homem, é um dos mecanismos utilizados para que o oxigênio retorne ao ambiente em forma de CO2 e outros gases. Não. É errado. A combustão não é um meio de mandar o oxigênio, né? 16. Durante o processo de nutrição, os animais adquirem o carbono do reino vegetal, né, os produtores, apenas de forma direta. Não, não somente de forma direta, indireta também. Então está errado. 32. No ciclo do carbono, né, os carboidratos são utilizados pelos animais que os sintetizam e posteriormente são cedidos às plantas de forma de alimentos. Não, né? Não são sintetizados pelos, né, nós absorvemos através da nossa nutrição. Então está errado, ok? Vamos para a próxima questão. Com as queimadas das florestas, os desmatamentos, a combustão de carvão e derivados do petróleo, está se provocando desequilíbrio no ciclo do carbono. Sobre esse ciclo, julgue os itens V, verdadeiro, ou F, falso. Olha só, os heterotróficos adquirem carbono através da nutrição. Nós, animais heterótrofos, com certeza, né? Glicose, C6H12O6. Os produtores fixam o gás carbônico e utilizam na síntese de compostos orgânicos. Exatamente, os produtores são os vegetais. E a síntese é a fotossíntese, por exemplo. Graças à natureza que esse CO2 sai, né, e produz o composto orgânico, né, carboidrato, para nós seres humanos e os animais heterótrofos de uma maneira geral. Próximo, os consumidores perdem carbono somente através da respiração. Somente através da respiração? A transpiração não, a excreção não. Né? Então, essa daí está falsa. Na atmosfera, o CO, o monóxido de carbono, atua como poluente, verdadeiro. Uma vez expirado, passa dos alvéolos para o sangue, utilizando a hemoglobina para o transporte. Não, tem confusão aí. Né? Não, está errado. Não é utilizado pela hemoglobina, não. Mas que faz mal, faz. O monóxido de carbono é uma maneira de você se matar inalando ele em demasia, tá? Então, só as duas primeiras preposições lá são verdadeiras e as duas últimas falsas. Próxima questão fala sobre o ciclo da água. E aí, galerinha, esse também é importante na sua prova, ok? Então vamos lá. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. A compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então foi contada essa historinha para vocês entenderem, né, que essa transformação mencionada do texto é o quê? É o processo da evaporação. Né? O Sol bate na superfície terrestre, né,
e aí provoca o aquecimento, e esse aquecimento vai provocar a evaporação. Essa evaporação é um meio da água retornar à atmosfera. E aí depois, quando ela alcança a atmosfera, pega o ar frio, se condensa e ocorre a precipitação, que é a chuva. E aí essa chuva forma lagos, rios, e aí ocorre a evaporação. Esse é o ciclo curto, sem a participação dos animais. E esse é a evaporação, letra C. Ok, pessoal? Espero que eu tenha, de certa maneira, ajudado vocês com esse resumão, né, para a prova de amanhã. Beijinhos e boa prova. Estudem mais um pouco. Beijos!